Olha, jornada de trabalho flexível, isso já faz parte do dia a dia de muita gente, né? Mas até onde essa flexibilidade pode ir? Qual é o limite? Para entender as regras desse jogo, a gente vai mergulhar nas decisões do Tribunal Superior do Trabalho, o TST. É lá que a gente encontra as respostas. Então, nosso roteiro vai ser o seguinte: primeiro a gente entende a regra geral, depois qual ferramenta a lei dá para negociar. Aí a gente vê quando esses acordos dão errado, em seguida qual é o limite que nunca pode ser ultrapassado e no final o que a gente tira de mais importante disso tudo. Bom, para toda exceção existe uma regra, certo? E no direito do trabalho não é diferente. Vamos começar pelo ponto de partida de toda essa discussão. E essa é a base de tudo, o padrão, o que está lá na Constituição Federal, 8 horas por dia, 44 horas por semana. É daqui que a gente parte para entender qualquer tipo de flexibilização. Pois é, agora vem a pergunta que não quer calar. Quantas pessoas realmente trabalham nesse esquema certinho? A realidade de muita gente é bem diferente. Tem a jornada 12 por 36, tem banco de horas, compensação, e é exatamente aí que a conversa fica boa. Certo. Então, como é que se sai dessa regra geral e se chega nesses outros formatos? Não é mágica. A lei oferece um caminho, uma ferramenta específica para isso. Vamos ver que ferramenta é essa? A resposta está aqui: negociação coletiva. E é muito importante entender isso, gente. Não se trata de uma brecha ou um jeitinho. É um instrumento super poderoso que a própria Constituição previu para que as regras pudessem se adaptar à realidade de cada profissão, de cada setor. E aqui está um ponto-chave, talvez o pulo do gato para muita gente. A gente fala em flexibilizar, mas existem basicamente dois jeitos de fazer isso. De um lado, o acordo de compensação. Sabe aquela coisa mais simples? Tipo, trabalhar um pouco a mais de segunda a quinta para folgar mais cedo na sexta. Isso pode ser combinado até por um acordo individual, por escrito. Agora, o banco de horas, aí a história é outra. Pensa nele como uma espécie de conta corrente de horas. É bem mais complexo e, por isso, a lei exige mais. Só pode ser feito por negociação coletiva, ou seja, com o sindicato na jogada. A súmula 85 do TST deixa isso bem claro. É uma diferença fundamental, né? Ok, mas não é só porque está no papel que está valendo, não. O TST olha o que acontece na prática, no dia a dia. E é justamente aí que muitos desses acordos de jornada flexível acabam sendo invalidados. Vamos entender os porquês? Então, olha só que direto ao ponto. Isso vem da súmula 85 do TST. Se o acordo serve para compensar horas, mas na prática a pessoa vive fazendo hora extra, qual o sentido do acordo? Nenhum. É como combinar de sair mais cedo na sexta, mas toda semana ter que ficar até mais tarde. A compensação simplesmente não acontece e o acordo perde a validade. E aqui a gente tem um resumo dos principais sinais de alerta que a Justiça do Trabalho procura. Não são só as horas extras habituais. Tem também, por exemplo, trabalhar em ambiente insalubre sem uma licença específica para isso, ou então ultrapassar o limite máximo de horas na semana, mesmo contando as horas compensadas. E esse último ponto é crucial: trabalhar nos dias que seriam de folga. Imagina alguém que trabalha 12 por 36. Se essa pessoa é chamada toda hora para cobrir a folga de um colega, cadê o descanso de 36 horas? Na prática, o acordo já era. Agora vamos dar um passo atrás e olhar o quadro geral. A gente viu que a prática pode invalidar um acordo, mas existe um limite ainda maior, um princípio que nenhuma negociação, por mais bem intencionada que seja, pode ignorar. É isso, simples e direto. A negociação coletiva tem muita força, mas ela não é um cheque em branco. Existe uma linha vermelha que não pode ser cruzada. E o nome dessa linha vermelha é esse aí: direitos absolutamente indisponíveis. Quem definiu esse conceito foi o Supremo Tribunal Federal, o STF, no famoso tema 1046. A ideia é que existem direitos que são tão, mas tão importantes, que eles formam um patamar civilizatório mínimo, ou seja, são conquistas da sociedade que simplesmente não estão em jogo. E essa citação do ministro Gilmar Mendes resume tudo perfeitamente. A negociação não pode ferir esse patamar, não pode tirar garantias mínimas de cidadania. Isso quer dizer que, mesmo que todo mundo assine um acordo coletivo, se ele mexer nesses direitos fundamentais, ele vai ser considerado nulo. E para a coisa não ficar só na teoria, aqui temos exemplos bem práticos do que é intocável. Normas de segurança no trabalho, o FGTS, o salário mínimo, o direito às férias com aquele 1/3 a mais, a licença maternidade. Nada disso pode ser reduzido ou retirado por uma negociação. É o alicerce da proteção ao trabalho no Brasil. Ufa! Depois de passar pela regra, pela exceção e pelos limites, o que fica de mais importante? Qual é a grande mensagem no final das contas? Vamos resumir. Acho que essa comparação deixa tudo cristalino. O que se pode negociar? A forma de cumprir a jornada padrão. Criar um banco de horas, um regime de compensação? Tudo bem. Agora, o que não se pode negociar? A essência por trás da regra. O direito fundamental à saúde, à segurança e, claro, ao descanso.
No fim, a mensagem do TST e do STF é uma só. Flexibilizar é legal quando ajuda a organizar melhor o trabalho para todo mundo. Mas, se a flexibilização vira só uma desculpa para mascarar uma jornada exaustiva ou para cortar direitos essenciais, aí ela é inválida. Simples assim. E para fechar, fica aquela pergunta, né? Uma reflexão mesmo. Se a gente pegar todos esses critérios que o TST usa, a questão das horas extras que se tornam rotina, o respeito aos limites semanais e principalmente a proteção desses direitos que são intocáveis, será que o acordo de jornada que a gente conhece ou que a gente mesma pratica passaria nesse teste? É uma pergunta que serve para todo mundo, não importa de que lado da mesa se esteja.